Você falou, então, do assunto sobre as escolas e as famílias, né? Então, você estava falando como que a música permeia não só os alunos, como o público em geral. E aí eu fiquei pensando, e permeia a família também, né? Então, Sim. passa a criança, um jovem que começa a tocar, o amor dele e a dedicação passa pelos pais, essa observação, para aqueles pais que não são músicos, Sim, que com não certeza. têm essa experiência. Às vezes, os pais levam a criança com o objetivo de colocar a criança, às vezes a criança não fica e os pais ficam. Você já viu? Conta um pouco dessas histórias. Sim, eu gosto de criar uma relação sempre com as famílias. Eu acho que a família é fundamental, assim, né? Principalmente quando a gente tem um aluno criança ou jovem, né? Então a gente precisa ter esse contato com a família, porque a família é fundamental nessa colaboração, para ajudar a estudar, para levar para as aulas, para levar para apresentação. Então Pra trazer, pra investir no instrumento. Exatamente, para investir no instrumento. Então precisa estar sempre com esse diálogo, né, com as famílias, porque é uma parceria, né? Professor e família é uma parceria. Então eu gosto sempre de criar essa relação, né, junto com as famílias. E pode acontecer isso que você falou, assim, né? Eu tenho casos de que às vezes a criança começou a fazer aula comigo e aí os pais depois também quiseram começar a fazer aula. Ou o contrário, às vezes os pais começaram e depois colocaram a criança se interessou também pra fazer. E a família, ela é um espelho, assim. Uns dos outros, dos né? outros. Não quer dizer que só o pai e a mãe, que são os mais velhos, que ensinam e Sim. educam. Ao contrário, isso é uma coisa que a gente vem desconstruindo também, né? Na relação entre pais e filhos. Já Sim. falando de saúde familiar, porque é parte das saúdes integrais, né? Então a saúde familiar, ela vem com esse olhar, né? Vamos respeitar o espaço do outro e a liberdade, se eu gosto de piano, eu gosto de flauta, ou eu não gosto, não tenho... Daí, uma pergunta que eu vou fazer agora. Se vocês nivelam, né? Assim, a criança leva jeito para algum instrumento, não leva jeito? Então, muitas pessoas falam de dom, né? Eu não acredito em dom. Você pode ter uma habilidade maior para tal coisa, né? Mas eu acho que isso de dom, ela veio, né? Essa criança tem o dom para fazer a música. Eu acho que não, assim, é esforço, Sim. é dedicação. Mesmo aquelas crianças que muito cedo já manifestam essa habilidade, eu entendo que também é treinável. Eu sei que o que você tá querendo dizer é isso, assim como esporte é treinável. Sim. Mas talvez em casos raros já manifesta essa habilidade. Eu acho que é mais isso, assim, que você tá falando. É uma habilidade. É claro que tem casos e casos, mas também às vezes depende do contexto, né? Às vezes falam pra mim e pra minha irmã, ai, vocês têm o dom. Mas assim, a gente foi criada numa casa de músico, né? Então a gente tá em contato com a música desde pequena, a gente escuta, vê meu pai tocando desde pequena, vê ele trabalhando com isso. Então, assim, a gente já foi criando incentivo. Falando da saúde familiar, é total incentivo. Então, assim, vocês foram por osmose, o que é o que toda criança faz, né? Seja na primeira infância, primeiros 7 anos de vida, vocês com 10 já tinham que escolher um instrumento. Então, é aquele espelho visceral. Você tá ali, você tá vivendo aquela experiência. Óbvio que se vocês não tivessem vivido com esses pais, né, supostamente fossem outros, ou a profissão deles fossem outra, do seu pai em especial, né, o que ele tocava? Trompete. Toca, né? Então, talvez vocês não teriam manifestado esse dom, então não seria um dom, né? Então é isso, acho que depende do contexto. É o que eu falei, pode ser que, né, tenha uma criança que vem de uma casa que não tem nenhuma relação com a música e venha com essa facilidade, né, pro instrumento. Sim, né? Aí eu acho que já é uma manifestação de um... Mas eu creio que é isso, que é uma habilidade, uma facilidade igual a gente tem para diferentes áreas, assim, né? A gente vai ter as nossas dificuldades e as nossas facilidades. Então eu acredito mais nisso, assim, né? Que é vai algo moldando. que vai moldando. Exatamente. Sim. Não que só veio desse jeito. Até porque a criança, ela vem com tanta coisa ali, querendo explorar um mundo, né? Se for pensar. Ela pode ser tanta coisa. Que é justamente uma energia que dá pra expandir pra muitos lugares, né? Sim, o ser humano em geral. Até assim, quando eu dou aula
para crianças, na verdade para jovens, adultos, assim, eu sei que às vezes aqueles alunos não vão seguir música profissionalmente, né, mas o jeito de ensinar e a forma como eu vou ensinar, né, é mostrando essa paixão, fazendo com que ele consiga depois fazer música sozinho e sair, pesquisar, encontrar uma música e conseguir tocar, independente se ele vai ser um músico profissional ou não, né, a maioria dos alunos que eu tenho fazem aula mais por hobby, é um momento ali de relaxar, de descontrair. Então, a gente como professor aprende isso também, né? Assim, que nem sempre o seu aluno vai seguir a mesma área que você, Sim. vai se tornar um pianista e vai viver da música igual você. Sim, mas é maravilhoso você falar isso, Ju, até porque se a gente entrar agora num tema subtema chamado saúde profissional, você vai ver que você tem muito conhecimento, porque é a sua profissão de falar sobre isso, né? Você, a sua irmã, de falar com educadores ou, inclusive, ensinar professores a ensinar e assim vai. Mas também passa por um lugar que é muito dessa intimidade que você tem com esse olhar, né? Com essa música que vem do coração. Como que vocês ensinam os professores? Eu fiquei curiosa. A gente ensina professores, né, assim, acho que quando são professores de outras áreas, né, porque assim, principalmente no ensino regular, a música, ela tá sempre presente, né, assim, a gente tem música às vezes pra fazer fila, música pra fazer roda, música pra ir pro lanche, música pra lavar as mãos, então os professores acabam tendo esse contato, às vezes, sem saber como fazer, né, sem recursos, então quando a gente ensina professores, é mais pra gente conseguir dar ferramentas, né, mostrar que de musicalidade. Ritmo, exatamente. Mostrar que não é tão difícil assim, né? Você conseguir inserir uma atividade musical com os requisitos necessários ali que você precisa trabalhar na aula dentro da sua rotina. Sim, inclusive a aula fica muito mais leve, as crianças poderão prestar, talvez se você fizer o teste, né, fica a dica para os professores, né, de repente faz um teste, né, traz uma música, os alunos vão falar, opa... E eles adoram, assim... Despertam e eles ficam mais participativos, eu acredito. Sim, eu acho que eles entendem, assim, o que vai acontecer, sabe? Assim, a aula vai começar, e às vezes eu chego na sala, tá aquela loucura, né? Gente sentando, gente conversando, e ao invés de ficar lá, gente, vou começar, batendo palma, gritando, eu começo a cantar, eu tenho uma música que eu canto toda vez que a aula vai começar, né? Aí eu começo a cantar essa música, eles já sabem, aí eles já ficam quietinhos, já sentam, já se preparam, né, pro que a gente vai fazer. Então é incrível, assim, como através do canto, eles entendem a rotina da aula. Então, às vezes, você não precisa ficar ali quebrando a cabeça pra pensar como chamar a atenção da turma, tendo que, às vezes, gritar, falar mais alto. Às vezes, você começa a cantar, pronto. Eles vão entender que eles precisam ir formar a fila, ou eles vão entender que eles precisam ir lavar a mão. Então, tem esse poder, assim, de mostrar o que vai acontecer agora, Sim. né? Eu acho que também entra no lugar de autonomia, né? Você dá autonomia, dá as ferramentas, mas também trabalha com autonomia. E vocês fazem assim? Assim os processos? Eles vão entendendo, né? Assim, então eu tenho essa música que vai começar a aula. Aí tem uma música, por exemplo, na escola regular, uma música para a hora de tocar a flauta. Então, eles sabem que naquela hora eles precisam levantar e buscar a flauta. Então, eu não preciso ir lá, pegar e entregar a flauta para eles. Ou né? falar, gente, vai começar a flauta. Exatamente. O comando, então, é através de musicalidade, através da música. E para tudo. Na hora de guardar a flauta, outra música. Porque aí é isso, eles entendem que encerrou, vai guardar a flauta, vai colocá-la no lugar. Cria-se o ritmo necessário. Isso eu acho que é uma dica até para pais, né? Sim. Nossa, tem muitos perfis hoje em dia no YouTube, no Instagram, que ajudam exatamente nisso, assim. Às vezes a criança tá lá agitada que não quer escovar o dente. Aí a música às vezes ajuda a direcionar para esse caminho. Então vai criando isso, assim, né? Entende o que vai acontecer e vai sem precisar de muito esforço, assim, né? Sem você ficar repetindo várias vezes a mesma coisa.